Quantos acharam aqui, livro de Lucas, capítulo 5, amém? Diz o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu ali 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado eu toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra e nós sabemos que ela é viva e eficaz. Espírito Santo de Deus, leva cativo a nossa mente e o nosso coração, para que recebamos a tua palavra nesta noite. E que sejamos, Senhor Deus, e que recebamos essa boa semente, e que ela produza frutos para a glória e louvor do teu nome. Sobre mim, Senhor Deus, eu entrego toda a minha vida ao Senhor mais uma vez. Faça como quiser e me usa, Senhor Deus, para a glória e louvor do teu nome. Amém, amém e amém. O versículo-chave que eu quero falar aqui nessa noite, esse versículo que nós lemos aí em Lucas, mas eu gosto dele no livro de Mateus, no capítulo 4, 19, que vai dizer o seguinte: e disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Vocês podem repetir comigo? Dizendo assim, ó: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém. Esse texto vai narrar uma história que muitos de nós também conhecemos, e é essa história dessa pesca milagrosa. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso com o tema: a jornada de transformação do mar à missão. Essa jornada de transformação que Cristo fez na vida daqueles pescadores e que impactou tantas as pessoas. E através desse tema eu quero me decorrer nesse texto que nós acabamos de ler aqui. E nesse texto vai narrar essa história dessa pesca maravilhosa e também a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Haja visto que Jesus, após ser batizado, após ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, vencido as tentações, então João Batista foi preso. E Jesus, então, tendo ouvido que João Batista havia sido preso, ele começa então o seu ministério, e ele começa a pregar e começa a fazer as obras do reino pelas quais ele foi enviado. E certo dia uma multidão o cercava, ao ponto de, a Bíblia vai falar, de apertá-lo, ou seja, muitas pessoas estavam ao redor de Jesus para ouvir as suas palavras. E estando então Jesus de frente, ou no lago de Genezaré, que também é conhecido como o mar de Tiberíades, ou o famoso mar da Galileia, que nada mais é do que um lago muito extenso, com aproximadamente 166 quilômetros quadrados de extensão. Então, de fato, é um lago muito comprido, por isso que muitas pessoas chamam ele de mar. E a partir desse cenário, então, a Bíblia vai falar que Jesus, estando ali, cercado por essa multidão, e que essa multidão pressionava, apertava Jesus de uma certa forma, ele olha e ele vê
2 barcos e ele entra em um dos barcos. Aqui eu já quero trazer uma mensagem que veio do meu coração, que eu quero repartir para você. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão. Às vezes nós olhamos e vemos tantas as pessoas do lado e às vezes pensamos na nossa mente e às vezes até mesmo deixamos ir para o coração dizendo: nossa, Jesus tem tantas pessoas para se preocupar. Jesus tem tantas coisas para fazer, para observar. Jesus não está nem aí para mim, ou Jesus não olha para mim, porque tem muitas as pessoas, tem uma multidão, mas eu quero te falar que mesmo em meio à multidão, Jesus está olhando para você nessa noite. Jesus está olhando para você e já olhou para você e Ele te conhece. E você não é qualquer um, você é alguém que Jesus escolheu entrar na sua vida. Jesus olhou naquele cenário e ele então viu 2 barcos e ele decide entrar em um dos barcos. E eu quero já reforçar isso, não pense que Deus está ocupado com tantas outras pessoas, que Ele tem muitas coisas para fazer. O nosso Deus, a Bíblia vai falar que Ele é um ser onipotente, onisciente e onipresente. Então Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele está observando cada um de nós que está aqui. E também cada um dos nossos que também não está aqui. Ele está e Ele tem todo o poder nas suas mãos. E o mais engraçado para mim, quando eu começo a olhar esse cenário onde Jesus começa a escolher os seus discípulos. A primeira vez que eu comecei a estudar sobre a Bíblia, eu falei: nossa, Jesus deve fazer um processo seletivo assim, muito detalhado. Deve ser no mínimo umas 10 etapas, porque Jesus escolhendo os seus discípulos. Imagine, eu como função que atuo atualmente como gerente comercial, quando eu faço algum processo seletivo, eu faço várias etapas. Então tem a etapa do recrutamento, tem alguma prova, tem a conversa, tem algumas análises, para depois dar o veredito. E às vezes nós achamos que Jesus também vai fazer assim, inúmeros processos seletivos para escolher. Mas quando nós olhamos os discípulos que Jesus escolheram, e não vou entrar ao mérito em todos, nós temos aqui, por exemplo, Tomé, um homem que foi escolhido por Jesus a ser seu discípulo, mas era um homem desconfiado, incrédulo, que duvidava das coisas, que só cria quando via as coisas. A gente vai ver também pessoas como Mateus, que era um cobrador de impostos, um publicano, uma função pela qual as pessoas de Israel, na verdade, olhavam para elas com desprezo, porque ao final de contas, elas tinham se afiliado a Roma e faziam a função de cobrar impostos do seu próprio povo. Nós vemos também Natanael como uma figura desconfiada, que chegou a falar: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Nós vemos também Judas, aquele que traiu Jesus, que era uma pessoa ambiciosa, gananciosa e infiel, ao ponto de trair Jesus, de entregar Jesus por poucas moedas. Nós temos também nesse cenário o próprio Pedro, que quem já leu a história de Pedro, um temperamento totalmente sanguíneo, uma pessoa muito enérgica, impulsiva, ao ponto de, quando estava prendendo Jesus, ele logo sacou sua espada, arrancou a orelha de um dos soldados. E nós olhamos para estes discípulos e nós vemos nós neles. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a estudar um pouco das características desses discípulos, nenhum deles tinha uma capacidade fora do comum. Nenhum deles era alguém muito prestigiado, alguém que era notório naquela região, e que com certeza, se alguém pudesse apontar alguém que faria diferença naquela situação, alguém apontaria um desses. Eu me vejo nesses discípulos porque quando eu olho para mim, não tinha nada que eu poderia dar para Jesus. Não teria nada que eu pudesse conquistar Jesus por aquilo que eu tenha,
seja de talento, seja de alguma habilidade. Isso é o mais impressionante quando nós olhamos para Jesus Cristo, porque Ele não escolhe por aparência, Ele não leva em consideração os bens que você tem, as riquezas que você tem, ou qual a graduação que você tem, mas simplesmente Ele nos escolhe porque Ele nos amou. Simplesmente porque Ele resolveu me amar e Ele resolveu amar vocês. Ele resolveu nos amar. Não porque nós somos bonzinhos ou por qualquer característica de nossas habilidades, mas Ele nos escolheu amar com um amor incondicional, com um amor ágape, com o amor de Deus. Em João 15:16 vai falar que não foi nós que escolhemos a Jesus, mas Ele nos escolheu e Ele nos nomeou para que nos dessemos fruto. Isso significa que antes mesmo de eu e você escolher Jesus, Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha te escolhido. Isso significa que às vezes você ainda não fez essa decisão em aceitá-lo. Eu só quero te falar que mesmo você ainda não tendo tido essa atitude de confessá-lo Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus já te escolheu e já resolveu te amar, independente da sua decisão. Ele nos ama. A Bíblia vai falar que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o verbo já está no passado, Ele deu, Ele nos amou. É um amor que está liberado para cada um de nós nessa noite. É um amor que está liberado para cada um de nós. Em 1 João 4,19, um versículo que o pastor Ricardo fala muito para nós, nos ensina muito, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Efésios 1,4 vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso significa que Jesus te escolheu antes mesmo de você nascer, antes mesmo do seu nascimento. Às vezes você vai dizer: nossa, eu não tive um ambiente de paternidade e filiação muito positiva. Às vezes eu fui rejeitado pelos meus pais naturais, mas eu quero te falar que sua origem não é terrena, sua origem é espiritual, porque Deus te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Ele te escolheu antes mesmo que tudo houvesse. Assim como Jesus, que Apocalipse vai dizer que o Cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo, assim como nós também fomos escolhidos nele, segundo a palavra do Senhor, antes mesmo da criação de todas as coisas. Então não é a nossa habilidade que chama a atenção de Deus, não é isso, não é a nossa aparência, nossa bela aparência que às vezes pode chamar a atenção de Deus, mas o que chama a atenção de Deus é o fato de nós sermos criação dele. É o fato dele ter nos escolhido amar com amor incondicional, o amor ágape. Reflita nisso, reflita sobre isso e guarde isso no seu coração. Por mais que os homens da terra te rejeitem, existe alguém que fundou todas as coisas, que é o nosso Senhor, que Ele te ama de forma incondicional. Mesmo você fraquejando, mesmo você tropeçando, mesmo você às vezes desanimando, mesmo dando tantos motivos para que Jesus não te escolhesse, Ele resolveu te escolher. E Ele resolveu te amar, assim como Ele resolveu me amar. Irmãos, nesse cenário que Jesus estava ali chegando, tinha uma multidão com necessidade e ansiosa por escutar aquilo que Jesus iria falar na verdade. Mas presta atenção no cenário de Pedro. Pedro era então um pescador, ou seja, uma pessoa que vivia por conta da pesca.
Ou seja, tudo aquilo que ele tinha de recursos era proveniente disso. E Jesus chega num ambiente ou num momento em que Pedro passa a noite toda naquele lago, naquele mar, e a noite toda ele não consegue pescar nada. Imagina, no período da noite, nós podemos falar das 18 até às 6 horas da manhã do outro dia, ou às vezes um tempo menos. Quantas vezes Pedro não lançou aquela rede naquele mar? Pedro era pescador, ou seja, ele conhecia aquele lago, ele conhecia aquele mar. Muito provavelmente ele já sabia quais eram os melhores lugares para pescar. Mas a Bíblia vai falar que mesmo mediante a todo o seu conhecimento, a sua bagagem natural, ele não pesca nada. Meus irmãos, eu creio que Pedro, sendo sanguinário, ele estava muito frustrado. Ele estava desanimado. Pode ser que ele estava ao ponto de fato, largar tudo. Mas muito provavelmente ele estava irritado por ter passado a noite toda sem dormir, tentando pescar e não pegando o peixe. E ele estava ali então lavando essas redes. A Bíblia vai falar. E nesse cenário de necessidade de Pedro, de frustração, de às vezes até mesmo desesperança, dizendo: e agora, o que eu vou fazer desse dia? Porque eu dependo disso para sobreviver. Eu dependo do peixe para me poder vender e ter o meu recurso para me poder suprir as necessidades minhas e dos meus familiares. Às vezes a preocupação estava tomando conta daquele coração. Mas a Bíblia vai falar que então Jesus aparece na situação. Jesus aparece naquele lugar. Porque Jesus, eu quero falar uma coisa para você, Jesus sempre chega no momento certo. Jesus sempre chega na hora exata. Às vezes você pode pensar: mas por que Jesus não chegou antes dele lançar as redes no dia anterior? A gente não tem o papel de questionar Deus. O que nós precisamos entender e confiar é que Jesus está sempre conosco e Ele sempre chega na hora certa. Às vezes você chegou aqui nessa noite desanimado, às vezes você chegou aqui de uma forma sobrecarregada, às vezes você chegou aqui desanimado com o seu dia a dia, as frustrações, o dia mau. Quem aqui não teve um dia mau? Às vezes você tem lutado com suas próprias forças e não tem conquistado aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto busca. Às vezes você chegou aqui ao ponto de desistir, dizendo: olha, essa é a minha última tentativa. Mas eu quero liberar uma palavra que Jesus está aqui nessa noite. E Ele sempre chega no momento certo, na hora certa, para liberar sobre a sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Então, nesse cenário, Jesus entra no barco de Pedro e ele se afasta um pouco da margem. Jesus então começa a falar aquela multidão, a discorrer daquela multidão. E após tendo encerrado aquele discurso, aquela fala, aquele ensinamento, Jesus vira para Pedro e diz para ele: olha, faz o seguinte, vai para um lugar mais fundo. Vai para um lugar um pouco mais longe, mais distante, e lance as redes. Aqui já me vem dois pensamentos. O primeiro pensamento é que no relacionamento com Deus, Jesus sempre vai querer que a gente entre cada vez mais profundo no relacionamento com Ele. O relacionamento com Jesus não é só de vir aqui aos domingos simplesmente. O relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento profundo de intimidade genuína com o Senhor. E o segundo ponto que me vem à mente é o pensamento de Pedro. Porque se fosse eu com o temperamento de Pedro, um homem sanguinário, um homem que tinha aquele temperamento, eu no mínimo pensaria comigo: olha, eu pesquei, eu sou pescador, eu pesquei a noite toda, eu conheço o lago, e nada deu certo.
quem é esse homem para falar, para me ir para algum lugar e jogar a rede? Às vezes nós, quando Deus fala algo conosco, nós também pensamos algo diferente daquilo que Deus está falando nos nossos corações. Às vezes não, se fosse eu no lugar de Pedro naquela circunstância, muito provavelmente eu falaria, olha, eu tenho anos de experiência, eu já vivi isso várias vezes, eu sei como é pescar. Mas, irmãos, no fim das contas, o que achamos que é impossível termos sucesso, às vezes nós achamos que é impossível ter sucesso no local onde nós fracassamos. Às vezes nós achamos porque nós erramos no nosso casamento, às vezes porque nós falhamos no nosso dia a dia. Em tantas áreas da nossa vida nós achamos que isso já é um decreto sobre nós. Às vezes achamos que é impossível termos sucesso no lugar onde nós fracassamos, mas isso é errado. Às vezes achamos que aonde deu errado nunca vai dar certo. Onde foi o lugar de tristeza e angústia e decepção, nunca será um lugar de alegria, de desfrute. E se nós olharmos pela nossa ótica, isso é verdade. Mas se nós olharmos pela ótica de Deus, isso é uma mentira. Porque quando Jesus chega na história, tudo muda. Quando Jesus entra no barco, tudo muda. No lugar onde Pedro havia passado a noite inteira, sem pescar nada, Jesus agora, com uma palavra, fala para ele, olha, vai para o lugar mais fundo e lança a rede do lado direito. E a Bíblia vai falar que quando aquele discípulo, quando aquele jovem, Pedro, ainda não era discípulo, ele obedece aquilo que Jesus fala, ele obedece aquilo que Jesus liberou sobre a vida dele, e ele lança a rede. Eu imagino Pedro, irmãos, me permita, lançando a rede, e puxando com aquela mão frouxa, aquela mão, será? E quando ele dá aquela primeira puxada, ele, que isso? E ele então começa a puxar aquela rede. E a Bíblia vai falar que era inúmero a quantidade de peixe. Que foi necessário chamar reforço. E mesmo chamando reforço, quase que os barcos se naufragam. Entra em naufrágio. A Bíblia vai falar isso, que era tão grande quantidade de peixe. Irmãos, aonde Jesus chega, as coisas mudam. A distância entre onde nós estamos ao sucesso ou aquilo que Deus tem para nós é apenas uma palavra do Senhor. E é isso que eu quero falar para você aqui nessa noite também. Apenas uma palavra do Senhor pode mudar toda a circunstância que você está vivendo hoje. Apenas uma palavra pode reverter essa enfermidade que às vezes você está passando, que às vezes algum familiar seu está passando, às vezes você está desempregado. Somente uma palavra do Senhor é necessária para mudar a sua situação. Às vezes o seu casamento está indo de mal a pior. Às vezes o seu casamento está se desfalecendo. Eu quero te falar que somente uma palavra de Jesus é capaz de mudar toda a circunstância da sua vida. E é capaz de restaurar, de curar, de limpar, de purificar e transformar tudo aquilo que você possa estar passando e vivendo. Então Pedro tem essa pesca maravilhosa e o sucesso chegou para Pedro. Afinal, era talvez o maior resultado ou a maior conquista que ele tivera na sua vida. Mas a vida com Deus não para por aí. Porque Jesus então, ele olha para Pedro depois daquele momento onde Pedro já está com as redes cheias,
E ele fala para Pedro o seguinte: olha, Pedro, vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Aqui eu divido esse texto em 3 partes. A primeira parte, um convite. Fala comigo, convite. A segunda parte, um processo. Repita comigo, um processo. E a terceira parte, a promessa. Repita comigo, a promessa. Ou o propósito. Repita comigo, o propósito. Vinde a mim, convite, que eu vos farei um processo, pescadores de almas, o propósito. E então, Jesus, nessa noite, está fazendo esse convite para nós. Vinde a mim. Às vezes você está cansado, assim como Pedro, de tentar com suas próprias forças, de lutar, mas parece que não chegar a lugar nenhum. Esta é a noite que o seu Pai reservou para você, que Jesus reservou para a sua vida, dizendo que você é amado por Ele, e que Ele tem um convite especial para você, dizendo: olha, vinde a mim. E a palavra vai dizer em Mateus 11, 28, dizendo: olha, venham a mim, vós, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou em outras traduções, eu vos darei descanso. Então essa é a noite que o Senhor está fazendo esse convite para nós, dizendo: olha, venha até mim, que eu vos farei pescadores de homens. Às vezes nós naturalmente já alcançamos uma posição de sucesso, assim como Pedro após a palavra do Senhor. Pedro, depois da palavra do Senhor, agora já não era aquele homem que estava desanimado com tantas lutas, mas agora era um homem próspero. Era um homem que tinha uma fartura de peixes e provavelmente daria para fazer um bom dinheiro com aquilo lá. Às vezes nós também estamos vivendo uma vida aparentemente boa naturalmente, mas nessa noite Deus está afirmando uma palavra conosco, dizendo: olha, aquilo que nós possamos estar vivendo no natural não se pode comparar com aquilo que Ele tem reservado para nós no sobrenatural. As coisas naturais não se comparam com as coisas espirituais. E aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida, é muito maior daquilo que nós podemos pensar. A palavra de Deus vai dizer que aquilo que os nossos olhos não viram, e que os nossos ouvidos também não ouviram, e que nem chegou ao nosso coração ou à nossa mente, é aquilo que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. E é isso que eu quero profetizar nessa noite para você. Você que está aqui, sem exceção alguma, o que Deus tem liberado e que Deus tem reservado para você, os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e ainda nem chegou na sua mente e no seu coração, e você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Não se contente com o sucesso simplesmente nas coisas naturais. É claro que Deus tem para nós o melhor dessa terra, mas sempre priorizando o reino, assim como diz em Mateus 6,33, dizendo: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ter sucesso na vida natural, isso não é pecado nenhum. Pelo contrário, isso é graça e desfrute de Deus para nós nesse tempo presente. Mas nós não podemos deixar a primazia de buscar aquilo que Deus tem e o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Porque o pior fracasso é você ter sucesso em algo que Deus não te chamou para fazer. Às vezes tem muita gente dizendo: olha, já conquistei tantas coisas. Olha, já fiz tantas coisas. Mas sabe, o pior fracasso é você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque nós não nascemos para fazer aquilo que nós achamos que é bom para nós. Mas a palavra vai dizer lá em Efésios 2, 8, 9 e 10, que Ele já preparou de antemão as obras para que nós pudéssemos praticar.
Então, ter sucesso naquilo que Deus quer para nós é muito bom, mas ter sucesso naquilo que Deus não tem para nós é o pior fracasso. Ser bem-sucedido naquilo que Deus não nos chamou para fazer. E Deus nessa noite está reforçando conosco esse propósito que Ele tem para cada um de nós, dizendo: olha, vem até mim, que eu vos farei pescadores de almas. E muito mais valioso do que todos os recursos da terra, são aquilo que Deus tem reservado para nós. Onde os ladrões não roubam, e nem a traça e nem a ferrugem consomem. É o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Amém? Essa é a primeira parte. A segunda parte é sobre um processo. E a segunda parte vai falar sobre eu vos farei. Então, quando nós chegamos a Jesus, eu quero falar aqui, que isso não significa que os seus problemas acabaram, ou que você não vai ter mais dificuldades na era presente. O próprio Jesus nos disse que nós passaríamos por aflições. Isso não significa isso, significa que assim como naquela passagem onde Jesus estava no barco dormindo, e os seus discípulos, e então aquele barco, ele presencia aquela grande tempestade, mas Jesus estava no barco. E aí os discípulos apavorados, atônicos, pensando que às vezes seria o fim, vão lá, acorda Jesus, dizendo: Jesus, não te importa que morramos? E Jesus então vai e acalma a tempestade. A presença de Jesus nas nossas vidas não significa ausência de tempestade, mas significa que o nosso barco nunca vai afundar. Significa que a nossa vida nunca vai fracassar. Significa que nós nunca vamos perecer. Significa que nós nunca seremos derrotados. Porque a Bíblia vai falar que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é nessa parte que nós somos moldados de um pecador a um pescador de almas. Existe um processo. Pedro não estava pronto naquele momento. Nós vamos ver que Pedro então começa a caminhar com Jesus por todos os 3 anos ali de ministério de Jesus na terra, um pouco mais de 3 anos. E nesse intervalo Pedro vai se relacionando com Jesus. E ele vai sendo confrontado, ele vai crescendo, ele vai se amoldando. E ele vai se desenvolvendo agora, não mais segundo a velha natureza, mas segundo agora a nova natureza em Cristo Jesus. E às vezes não, e os valores mundanos, os valores naturais, vão se esvaindo para dar lugar ao novo de Deus, e aquilo que Ele pensa, aos desígnios e as palavras do Senhor. E nós vamos vivendo esse processo. Assim como na passagem em Jeremias 18, que vai falar sobre o vaso na mão do oleiro. Assim somos nós, onde, sendo barro, Jesus nos pega uma substância informe, ou seja, sem forma, ou com uma forma natural. E Jesus então, Ele começa a nos moldar, segundo agora, o caráter de Cristo nas nossas vidas. E esse processo, ele vai ser um processo de construção, onde existe uma certa pressão, existe um formato. Porque o Evangelho de Cristo, ele já tem o formato. E o formato é Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Não é segundo o formato de algum pregador da internet. Não é segundo o formato de algum influencer também no Instagram, no YouTube. O formato que Deus quer que nós andemos é o formato de Cristo Jesus. E nós vamos passando por esse processo e vamos sendo moldados. E às vezes nós sentimos desconforto, dizendo: nossa, está doendo, está desconfortante, está difícil. Meu irmão, mas se você estiver nas mãos de Cristo, fica tranquilo.
essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória sobre as nossas vidas. Todas as dificuldades e tudo que nós vamos vivendo vai cooperando para o nosso bem, assim como diz em Romanos, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E no processo vai ter tempo, o tempo vai nos moldando, a mão do oleiro, a mão de Cristo vai nos moldando, os irmãos vai nos moldando, assim como diz a Bíblia, como o ferro afia o ferro, assim somos nós no corpo de Cristo, vamos sendo moldados. E às vezes nós temos dificuldades em relacionar com pessoas, às vezes um pouco difíceis, que nós rotulamos como difíceis. Mas sabe, as pessoas que às vezes a gente menos consegue mudar são as pessoas que mais mudam a gente. São as pessoas que mais provocam paciência sobre nós, que mais provocam fé nas nossas vidas, que mais vai nos dando elasticidade no Evangelho para que nós termos a forma de Cristo Jesus. Por isso, não desista da comunhão da cruz, onde a comunhão vertical é sua com Cristo, e a comunhão horizontal é uns com os outros. E assim como Pedro, que nós estamos falando aqui, Pedro passou por esse processo, e nós estamos passando por esses processos. A Bíblia vai falar em Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, meu irmão, quando você for provado por Deus, sinta alegria, porque a Bíblia vai falar que quando nós perseveramos na provação e somos aprovados, nós recebemos a coroa da vida que está prometida sobre nós. Tiago 1,2 vai falar, meus irmãos, considerem por grande motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quem quer viver sem falta de nada? Viva o processo de Deus na sua vida. Viva o processo de provações de Deus na sua vida. E nesse processo, você pode ter quedas. Imagina só Pedro, depois de ter caminhado 3 anos com Jesus. Meu irmão, eu não estou falando 3 anos caminhando comigo, não. E nem caminhando com o pastor Ricardo. Nós estamos falando 3 anos caminhando com Jesus. Chegou o momento que Jesus foi preso. E sendo preso, foi levado para ser interrogado. E ao lado um pouco externo estava Pedro, próximo de uma fogueira. E então algumas pessoas, vendo que ele parecia com Jesus, disse-lhes, Pedro, você é um deles. E ele então nega Jesus por 3 vezes. E a Bíblia vai falar que tendo Pedro negado por 3 vezes Jesus, o galo canta. Aqui Pedro, muito provavelmente pode ter achado que era o fim da sua vida. Pedro podia ter achado que a palavra que Jesus tinha dado para ele há 3 anos atrás já não estava mais em pé. Afinal, Pedro havia negado Jesus. Sem contar isso, Pedro fez várias coisas dentro do processo. Pedro passou por dificuldades, não entendendo que Cristo precisava ser crucificado, ele dizendo, olha Jesus, isso não vai acontecer com você. E ele então, até chamado por Jesus, não por ele, mas pelo Espírito que queria impedir de Cristo morrer, ele fala, para trás de mim, Satanás. Pedro, nesse processo, ele tem quedas, ele tem tropeços, ele tem alguns fracassos,
Mas os fracassos, os tropeços na vida do crente, na vida do cristão, não determina o local onde você vai chegar. As pedras do seu caminho são apenas momentos da sua vida. São apenas para fazer você refletir, você crescer e você amadurecer. E eu quero te falar da parte de Deus: não deixe que as pedras que estão no seu caminho, que às vezes você tropeçou, sirvam de entulho e de pedra para sepultar a sua vida. Porque não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você é uma continuidade, é a perseverança nesse processo, para que você alcance o lugar da promessa. Para que você alcance o lugar do seu propósito. E então Pedro, às vezes, eu imagino Pedro, 3 anos andando com Jesus, 3 anos no processo, e ele tem uma falha grave. E ele então nega Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus morre, ressuscita. E vai falar que então Pedro volta a pescar. Pedro então volta a fazer aquilo que ele fazia antes da vida com Deus, da vida que ele tinha antes de aceitar Jesus. E às vezes muitos de nós, por alguma decepção da nossa vida, nós damos decretos de morte e de desesperança sobre nós, sendo que quem é o autor e consumador da nossa fé e quem é o juiz é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero te falar de Deus para a sua vida. Não coloque fim, não coloque um ponto final na sua vida onde Deus não colocou. Isso é apenas uma vírgula na sua história. Isso é apenas uma fase da sua vida que também servirá de testemunho do seu ministério e da obra que Cristo fará na sua vida. O Pedro que negou Jesus por 3 vezes agora está pescando em outro momento. E a Bíblia vai falar então que Jesus chega de novo naquele lugar e disse: olha, vocês têm alguma coisa aí? E novamente aqueles discípulos não tinham pescado nada. Então Jesus fala para eles: olha, lancem as redes. E a Bíblia vai dizer que então aqueles homens lançam as redes. E eles sentem de novo aquele peso da rede cheia de peixes. E então Pedro, reconhecendo que era Jesus, corre para Jesus. E aqui está a chave da vida com Deus. Aonde ou para onde temos corrido quando tropeçamos na nossa vida? Qual tem sido o lugar de refúgio ou de que você tem buscado uma palavra? Será que você tem buscado na internet aquilo que ela pode te ajudar? Será que você tem buscado em influencers digitais, em coaches da vida? Deixa eu te falar, você só vai encontrar palavras de vida em uma só pessoa, que é Jesus Cristo. E Pedro então corre, vai para a praia. E o mais engraçado é que lá Jesus já está. A Bíblia vai falar que lá onde Jesus estava já tinha uma fogueira, pão e peixe. Ou seja, em Jesus temos tudo que nós precisamos. Os discípulos não tinham pescado nada. Tudo que nós precisamos, Jesus já estava com ele. O pão da vida, a água que sacia a nossa sede. Tudo que nós precisamos está em uma só pessoa, que é Jesus Cristo. E naquela mesma fogueira, eu imagino só, Pedro quando viu aquela fogueira. Porque para Pedro, fogueira era significado de traição. Agora Jesus está com Pedro também mediante a uma fogueira. Não para condenar Pedro, mas pelo contrário, para justificar Pedro. Para
dar redenção a Pedro, e Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus pergunta a Pedro se ele amasse Jesus? Jesus estava ali curando Pedro daquele peso da culpa de ter negado Jesus. E ele estava dando para Pedro uma nova oportunidade para ele continuar aquilo que ele tinha liberado sobre a vida de Pedro. E nessa noite Jesus está aqui falando com algumas pessoas: olha, no lugar da sua vergonha, eu vou fazer lugar de honra. Aonde você fracassou, aonde às vezes você foi motivo de vergonha, de fracasso, nessa noite Deus está tocando a sua vida, ressignificando a sua história, transformando a sua vida, para fazer aquilo que aonde era antes, outrora, motivo de desesperança, motivo de luto, vai ser motivo de testemunho e de glorificação do nome de Jesus na sua vida. Às vezes o fracasso do seu casamento, o mau testemunho da sua vida, ou de alguma circunstância que você viveu, não vai se comparar com a glória que vai ser revelada em Cristo Jesus, nesse lugar que você passou por vergonha, e Deus vai restaurar casamentos, vidas, Deus vai restaurar coisas, várias áreas na sua vida, para servir de testemunho e de glórias ao nome de Jesus. E você não vai parar pelo caminho, você não vai desistir pelo caminho, mas você vai continuar o processo para alcançar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Pedro então se reconcilia com Jesus, e Jesus dá uma promessa para aqueles discípulos: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eu já estou terminando aqui a mensagem. A promessa de Jesus para Pedro era, para aqueles discípulos, para Pedro, era: olha, vinde a mim, eu vos farei, processo. E a terceira parte, propósito, promessa, pescadores de alma. Quem viu Pedro no episódio onde negou Jesus, poderia dizer: olha, Jesus errou a palavra. Quem viu Pedro no momento quem viu Pedro no momento que ele tinha caído, poderia dizer: olha, já não há mais jeito, aquilo que Deus falou sobre a vida dele não vai cumprir. E eu estou falando isso sobre você. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor olham para você, olham um momento de fracasso, um momento de dificuldade que você está passando, e fala para você: olha, já não tem mais jeito, já não vai acontecer aquilo que Deus falou sobre você. Eu quero quebrar isso nessa noite pelo poder do nome de Jesus. E eu quero falar que tudo aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai acontecer. Foi só uma fase, foi só um momento, foi só um processo, mas Deus restaura todas as coisas e te leva para o nível e para o lugar que Ele te designou. Pedro, que uma hora estava caído, agora ele está de pé, reunido em oração, perseverando em oração. E a Bíblia vai falar que em Atos 2, então, de repente, ouviu-se do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra vai dizer, uma das coisas que mais me intriga nessa passagem é que de repente, mas aqueles discípulos estavam perseverando em oração. Se você ler Atos 1, vai falar que eles estavam perseverando, unânimes em oração. Os oradores vão dizer que aproximadamente 10 dias eles estavam ali perseverantes. O que é isso, Michel? Quer dizer que não é de repente. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vai ver aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida, e vai dizer: olha, de repente aconteceu isso, de repente você se tornou isso, de repente você alcançou isso, de repente você acessou isso que Deus está fazendo. Mas elas não sabem o processo e o tempo que você está passando por ele para conquistar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Mas eu quero falar aqui nessa noite e renovar a sua esperança que o de repente de Deus vai acontecer sobre a sua vida.
O de repente de Deus vai chegar sobre a sua casa. O de repente de Deus vai chegar sobre as suas finanças. O de repente de Deus vai chegar sobre o seu casamento. O de repente de Deus vai chegar sobre os seus filhos. O de repente de Deus vai chegar sobre a sua família. O de repente de Deus vai chegar sobre as suas finanças. O de repente de Deus vai chegar ao seu ministério. E você vai viver os planos de Deus sobre a sua vida. O de repente de Deus vai acontecer sobre você. O de repente de Deus já está acontecendo sobre a sua vida. Nessa noite eu vejo Deus fazendo uma obra maravilhosa em corações aqui. Pessoas recebendo o renovo de Deus. A força que estava se esvaindo. A força que estava praticamente zerada. Jesus está restaurando vidas nessa noite. Jesus está renovando vidas nessa noite. E Jesus está reforçando chamados e ministérios nessa noite para você. Se você crê, fique de pé. Se você crê, fique de pé nesta hora. Michel, e aí, aconteceu o que Jesus falou sobre Pedro? Sim, calma aí. Atos 2 vai falar que então, de repente ouviu-se do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eu quero ler para você aqui. Atos 2. O de repente de Deus está acontecendo aqui, nessa noite, sobre a sua vida. E Pedro então começa a pregar sobre aquelas pessoas que estavam lá, porque a palavra de Deus vai dizer que havia uma grande multidão. E Pedro então começa a falar sobre aquelas pessoas, sobre a obra redentora de Cristo Jesus, que ele havia morrido, mas que ele havia ressuscitado, e ele foi levado aos céus. E então Pedro começou a pregar o arrependimento e a graça de Cristo Jesus. E a Bíblia vai falar no versículo 41 que muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. E naquele dia, sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Sabe quantas almas Pedro ganhou para Jesus? Foram aproximadamente 3.000 almas para Jesus. Sabe, aquilo que era impossível, aquilo que os olhos de Pedro não podiam contemplar, aquilo que Pedro nunca podia imaginar, que nunca passou no seu coração, na sua mente, e nem ele imaginava que pudesse acontecer. A promessa de Deus estava se cumprindo sobre Pedro, e Pedro então estava pregando o Evangelho, estava pescando naquele momento mais de 3.000 almas para Jesus numa só pregação. Ei, eu quero te falar nessa noite, a promessa de Deus que foi liberada sobre a sua vida está de pé. Não coloque um ponto final nessa palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não enterre os planos de Deus que Ele tem para você. Não se desespere pelo tempo e pelo processo. Deus está fazendo novas todas as coisas, e Ele está fazendo em você alguém preparado para cumprir o propósito que Ele determinou sobre a sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que vai acontecer sobre você, vai acontecer sobre a sua casa, vai acontecer com o seu ministério, vai acontecer com os seus familiares. Eles vão receber a glória de Deus que está prometida sobre eles. Vocês vão receber aquilo que Deus tem determinado sobre você. Jesus está falando nessa noite com vocês: olha, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu falei, eu zelo pela minha palavra, e vai se cumprir. Permaneça fiel, permaneça no caminho, não se desespere, não abandone a palavra que eu liberei sobre a sua vida, porque vai acontecer. O de repente de Deus vai acontecer. Cante isso com fé, cante isso com fé. Quero mais buscar
Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração. Há uma palavra que foi liberada para você. Há uma multidão, mas a palavra Deus destinou para você. O convite foi feito, o processo está aí, e há um propósito, uma promessa a se cumprir. Mas tudo começa num convite. E Jesus novamente ele faz um convite. E o convite dele para alguns hoje é: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, a porta do seu coração, eu vou entrar, eu vou cear com ele, ele comigo. Mas quem sabe, para outros o convite é: venha após mim. Você que um dia já abriu o seu coração, mas o Senhor está dizendo: volta. E eu queria que você repetisse uma oração, dizendo assim: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio com meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia estive em Tua casa, em Tua presença, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca um anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com olhos fechados, eu quero perguntar nesta noite: você que fez esta oração e se identificou com ela, eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nesta noite. Você que fez esta oração que nós fizemos juntos aqui, e você está se identificando com esta oração, dizendo: sou eu, essa é a minha história, mas também essa é a minha decisão. Eu quero fazer essa confissão pública, ou tendo feito, eu quero voltar. Eu preciso voltar, eu quero ser aceito novamente. Então, para você que levantou a sua mão, você que está com a sua mão levantada, eu queria fazer mais um convite. Saia do seu lugar agora, venha aqui à frente. Eu quero orar não apenas por você, mas eu quero orar com você. Você que levantou a sua mão, você vai sair do seu lugar. Isso, agora. Fica aqui de frente, isso. Há pessoas que levantaram as suas mãos. Você que é consolidador, você viu, ou você que está ao lado dessa pessoa, chama, fala: eu vou com você. Isso, é tempo de Deus para você. Isso, saia do seu lugar. Sabe, Deus falou com você. Deus falou com você, Ele liberou essa palavra destinada ao seu coração. Sabe, há uma bênção, há uma promessa que vai se cumprir, mas tudo começa no convite. E hoje você está dizendo sim. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Por elas foi pago um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Pai, nós cremos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Pai, nós cremos que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós profetizamos vida, nós profetizamos, ó Deus, o processo sim, mas a promessa do Senhor se cumprindo nestas vidas, porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para estes. Nós cremos, Pai, que o Senhor morreu, ressuscitou, e agora o Senhor dá vida nova. Eles podem andar em novidade de vida, porque esta a promessa, e quem fez a promessa é fiel. Você pode dizer amém? Sabe, vocês que estão aqui, vocês disseram sim, aceitaram um convite, não para uma placa, não para uma religião, mas vocês disseram sim para Jesus, vocês disseram sim para o Senhor, vocês disseram sim para uma família, ser parte de uma família espiritual. Sabe, Jesus disse: eu estou com vocês. A promessa dele é hoje, agora: eu estou com vocês todos os dias, estarei até o fim. Essa é a boa notícia, mas ainda há outra notícia boa, que ele nos deu uma família. Por isso, melhor serem dois, porque se um tropeçar, e nós vimos aqui nessa mensagem que não que vamos, mas podemos. Em algum momento da nossa jornada haverá alguém ao nosso lado para ajudar na caminhada, nos levantar e seguirmos juntos. Amém? Esse alguém se chama família de Deus. Somos irmãos, temos o mesmo pai, o mesmo irmão mais velho, somos irmãos uns dos outros. E uma parte dessa família está aqui. Ela é numerosa, mas uma parte está aqui. E eu queria que vocês recebessem um abraço dessa família. Pode ser? Vocês se sentirem parte, pertencentes e amados. Vou contar até 3, vocês vão se voltar para trás e receber o abraço dessa família. Família, está preparada, família? Vamos contar. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família da fé. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aplauda o Senhor, família, porque é uma festa nos céus e nós festejamos aqui também. Aleluia. Que bênção, que noite de festa. E a festa vai continuar. Amém? Tem alguém que gosta de festa aí? Então eu disse, a festa vai continuar. Sabe, porque nós somos uma igreja de 2 asas. A festa não fica só no templo, no domingo, no grande grupo. A festa, ela também se expande durante a semana, também nas casas, no pequeno grupo. Nós vamos continuar. Para você que foi ao encontro com Deus, quantos estavam lá no encontro com Deus? Lembrem-se, o retiro espiritual acabou, o seu encontro com Deus não. Amém? Sabe, nós vamos viver uma semana maravilhosa. Depois dessa palavra também, que poder. Nós cremos que temos aceitado esse convite, submetemos ao processo e vamos alcançar os planos de Deus para a nossa promessa. Quantos creem? Porque quem fez a promessa é fiel. Hoje também eu estou muito feliz, mas muito, muito feliz também, porque eu estou recebendo aqui meu tio pastor e minha tia pastora. Pastor Benilde, pastora Melvira, são pastores queridos, tios da Ana são meus tios também, estão aqui, moram em Florianópolis, Santa Catarina, não vêm com tanta frequência,
para essa região, não é? A região da família está ali em Goiânia, foram para lá primeiro e depois vieram aqui. Olha só que privilégio, né? Só para te ver, Ana. Que bênção. Também para me ver também. Calma, eu vou chegar lá. Então, aí também tem a tia Béuzia, tia Beíse e tia Betel. Você já viu que é Benilde, Béuzia, Béuzia, mas ficou Béuzia mesmo. Então é tudo. E a minha sogra chama Maria Bete. Amém? Fico feliz também ter a Betel, a Beíse, a Déuzia ou Béuzia, porque ficou Béuzia. Amém? Sejam muito bem-vindas, nós amamos vocês, é uma família que nós amamos demais. Aleluia. E eu quero também fazer menção aqui do meu amigo, pastor Flávio. Pastor Flávio, nós tivemos um contato breve, mas na nossa juventude. Nós éramos jovens, não é? Mas ainda somos jovens, né? Se de 0 a 100, né, nós podemos ir para a conferência, então está valendo. E conheci os pais do pastor Flávio e os pais dele eram amigos da minha mãe, pastora Wanda. Então eu fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. É uma honra tê-lo conosco. A história das nossas famílias, sobretudo da minha mãe, com seus pais no ministério, no pastoreio, é algo também marcante. E nós estamos juntos, amém? Amém, povo de Deus? Então não vá embora rapidamente, nós temos um pós-culto que também a gente fica amalgamado e podemos ter essa vida de Deus passando um para o outro. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de...